Nesta videoaula, eu vou abordar a biossegurança. Eu sou Ana Beatriz Ferrari dos Santos, fonoaudióloga, e essa videoaula foi feita com o intuito de estudo para concurso, já que é um tema que algumas vezes cai em algumas das nossas provas. Utilizei como bibliografia esse livro aí, Biossegurança em Fonoaudiologia, o Enfoque em Motricidade Orofacial, da editora Pulso, de 2005. Bom, eu vou começar falando sobre as medidas de precaução padrão. E aí, as medidas de precaução padrão, a gente tem 3 medidas. O EPI, que são os equipamentos de proteção individual, onde estão as luvas, aventais, óculos de proteção, máscaras, botas, gorros, enfim. A segunda medida de precaução padrão é a lavagem das mãos e a terceira é a imunização. E aí vou falar sobre cada um. Os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, estão inseridos as luvas, aventais e jalecos, óculos de proteção, gorros, máscaras, botas. E aí eu vou falar individualmente sobre cada um. Primeiramente, vou falar sobre as luvas. As luvas devem ser usadas sempre que houver uma possibilidade de contato da pele das mãos e antebraço com sangue, secreções e excreções, com mucosas ou com áreas de pele não íntegras. E quais são as recomendações? Pode ser de látex ou de polietileno. As luvas esterilizadas vão ser utilizadas para procedimento invasivo. Para a rotina diária, a gente usa a luva de procedimento. Vamos trocar a luva a cada paciente. O uso é único e exclusivo. E não adianta só colocar a luva, a gente tem que higienizar as mãos antes da utilização. Não vamos manusear objetos com a mão enluvada, ou seja, está atendendo o paciente, não vai atender o celular, não vai pegar uma caneta para fazer uma anotação. Tudo isso pode levar à contaminação. Vamos retirar a luva imediatamente após o atendimento. Não vamos tocar na parte externa da luva quando a gente for tirar. Lavar as mãos assim que retirar a luva. Se for utilizar a dedeira, ela é uma barreira parcial, não adianta. Tem que usar a luva também. E para uso diário, como eu disse, a luva de procedimento. Aqui a gente tem uma imagem de como remover as luvas. Observem que não tocou a pele em momento algum. Retirou pela parte externa e jogou fora. Os aventais e os jalecos, outro EPI, equipamento de proteção individual. Eu vou utilizar quando houver possibilidade de contato com material biológico ou alguma superfície contaminada. É recomendado porque é uma barreira de proteção para a nossa roupa pessoal. É indicado que se tenha colarinho alto, esse jaleco, manga longa de pano ou descartável. E a escolha da cor branca é preferível porque vai facilitar que a gente veja sujeira, alguma contaminação, algum sangue, que talvez com uma outra cor a gente não tivesse como visualizar. A troca é realizada por período ou diariamente quando estiver sujo e ou contaminado. E após o uso eu vou colocar no saquinho plástico e vou retirar só para lavagem. E quando eu for lavar, vou lavar separadamente das minhas roupas de uso pessoal e familiar também. O óculos de proteção também é um EPI, equipamento de proteção individual. Ele é indicado durante procedimento em que haja algum respingo de sangue e outros fluidos corpóreos na mucosa do olho profissional. Então, aquele paciente com traqueostomia que vai tossir e aí voa aquela secreção em direção ao nosso olho. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente usa o óculos de proteção para proteger a nossa mucosa ocular de contaminação acidental. É recomendado e indicado para vedação periférica. Então, eu vou utilizar um óculos com uma vedação periférica. Após esse uso, eu vou descontaminar com uma rotina de lavagem e desinfecção. Então, aqui está o óculos com uma vedação periférica para proteger um pouco melhor. Então, não adianta só o óculos comum. Tem que ter o de vedação periférica, porque às vezes vai vir pelo lado e aí vai contaminar da mesma maneira. Os gorros, eles representam uma barreira efetiva para o profissional que trabalha no ambiente hospitalar, para a equipe e para os pacientes. É recomendado
Utilizar durante procedimentos que houver uma possibilidade de respingos de gotículas, aerossóis, espirros e contaminações com secreções orgânicas. E aí o uso de brinco a gente sabe que não é recomendado porque pode acumular micro-organismos. Caso seja inevitável, a gente vai proteger esse brinco com o gorro. As máscaras, elas funcionam como barreira de proteção das nossas vias aéreas. E quais são as recomendações? A gente vai utilizar na exposição com pacientes sintomáticos respiratórios, em procedimentos cirúrgicos, com um paciente com tosse persistente ou a gente mesmo com uma tosse persistente e na possibilidade de respingar sangue e secreção. Tempo prolongado de uso pode potencializar a proliferação de micro-organismos. Então, na verdade, o uso da máscara também ele é bem questionado se for utilizado por muito tempo. Então, tem que haver a troca também. Não deve permanecer no pescoço. E a utilização deve seguir princípios de conforto e adaptação. Deve ser antialérgica, não deve tocar nos lábios e narinas, deve permitir condições normais de respiração e visualização. Essa máscara. As máscaras devem ser descartáveis e o descarte vai ser após cada paciente ou se estiver molhada e ou contaminada. E aí, para exposição ao bacilo da tuberculose, a gente vai utilizar os respiradores N95 ou com o filtro EPA. Aí eu consegui uma foto, uma imagem desses respiradores N95 para a gente ver quando o paciente estiver com bacilo da tuberculose. É essa máscara aqui, com elástico ao lado, observem o bonequinho aí também com essa máscara. E para evitar que entre qualquer tipo de contaminação. Continuando aqui, eu vou usar a máscara quando eu tiver um contato muito próximo com o paciente e o uso criterioso com pacientes que têm uma traqueostomia, que aspiram e que expelem com facilidade secreções através da tosse. Então, às vezes, aquele paciente não tem traqueostomia, mas está toda hora tossindo, engasgando com a saliva e espirrando aquela secreção em cima da gente. Então, tem que usar máscara nesse caso. Em pacientes que não tiver jeito, a gente tiver que falar bem próximo, a gente vai usar e ele tenha que fazer a leitura labial, eu tenho que utilizar esse visor barreira de acrílico ou plástico rígido para apoio visual e vai ser desinfectado após o uso. No caso de uma doença respiratória que a gente tenha, a gente vai interromper nossas atividades laborais durante o período da transmissibilidade da doença, evitando contágio. Se for trabalhar, não tiver jeito, a gente vai usar uma máscara descartável e vai manter uma distância mínima de 1 metro do paciente. Aí as botas, aí está tapando, perdão, para proteger os pés em locais úmidos ou com quantidade significativa de material infectante, como em centros cirúrgicos, áreas de necrópsia e outros. Lavagem das mãos. Aí a gente viu os EPIs todos, né, que são os equipamentos de proteção individual, e a gente vai para a segunda medida de proteção, de precaução padrão, que é a lavagem das mãos. É uma medida básica de higiene pessoal e para prevenir e reduzir os riscos de proliferação de infecções. Deve anteceder todo e qualquer procedimento e com o objetivo de remover as bactérias, sujilidade, células descamativas, pelo, suor e oleosidade da pele. Todos os profissionais da área da saúde devem fazer a lavagem correta das mãos. Antes de manusear alimentos e ou medicamentos, antes de colocar as luvas imediatamente após a sua retirada, antes e após procedimentos terapêuticos, após o contato direto com secreções e materiais orgânicos em geral ou contato indireto através de materiais ou superfícies contaminadas, sempre que estiverem sujas ou contaminadas em casos acidentais, após sair do banheiro e manusear o lixo, após procedimentos de higiene pessoal. E após o término da jornada de trabalho, também vamos lavar as mãos. Para a correta higiene, a gente recomenda que retire os acessórios decorativos e relógios também, que é acúmulo de micro-organismos. Proceder à abertura da torneira com o uso de papel toalha. Então, antes da gente abrir a torneira, a gente vai utilizar esse papel toalha para abrir, a não ser que tenha algum sensor fotoelétrico ou dispositivo acionado pelo pé, que tem em alguns hospitais. E aí a gente vai molhar as mãos, vai ensaboar com sabão líquido de preferência,
toda a superfície das palmas e no dorso da mão. Aproximadamente 15 segundos eu vou ensaboar. Prosseguindo pelos espaços interdigitais entre o dedo e o outro, e eu vou deslizar uma mão sobre a outra. Vou depois friccionar o meu polegar e esfregar as pontas dos dedos na palma da outra mão para limpar também sob as unhas. Prossigo a limpeza de punhos e metade do antebraço também. E aí depois vou enxaguar as mãos sem tocá-las, botar a mão embaixo da água sem tocar uma outra, enxaguando da extremidade dos dedos em direção ao antebraço. Enxugo com um dispositivo eletrônico de ar quente, se tiver no local, ou então papel toalha descartável. E aí aqui uma imagem de como foi feita essa lavagem, primeira palma, o dorso das mãos, interdigital, o espaço entre os dedos, o polegar, as articulações, as unhas e extremidades dos dedos e os punhos. O uso de luvas não exclui a higienização das mãos, que a gente já falou. Não adianta usar a luva e achar que não tem que lavar as mãos, tem que higienizar. O álcool deve ser utilizado em locais onde não existem pias de fácil acesso. Mas não adianta usar o álcool e achar que não tem que lavar a mão. Tá? O álcool ele tem uma eficácia na redução da carga microbiana, mas não promove o arrastamento da sujidade. Então, o álcool ele precisa ter também uma pureza química e desformulação garantidos por seu registro no Ministério da Saúde. E deve permanecer na pele por 15 segundos sem evaporar. E recomenda-se o álcool utilizado na forma gel. E aí a gente vai pela terceira medida de precaução padrão, que é a imunização. Em relação à imunização, ele cita aqui a portaria número 597, que traz a obrigatoriedade de comprovantes de vacinação na admissão do trabalho. E aí a gente tem o Centers for Disease Control and Prevention, as vacinas estritamente necessárias para profissionais da saúde, segundo esse centro aí, são as seguintes: anti-hepatite B, anti-sarampo, anti-cachumba e anti-rubéola para quem trabalha com crianças, anti-varicela, também nesse caso, quem trabalha com crianças, anti-influenza, BCG, e aí eu vou falar sobre a imunização de cada uma. A imunização contra a hepatite B é um vírus que é encontrado em todas as secreções e excreções do corpo. A transmissão vai se dar pelo sangue, esperma e saliva. A infecção pode levar a uma condição de portador crônico, sendo a média de cronificação de 10%. E aí esse portador crônico com uma inflamação hepática agressiva tem uma chance de evoluir para cirrose hepática, carcinoma hepatocelular e insuficiência hepática. A vacinação é de suma importância e é recomendada para todos os profissionais da área da saúde, que existe um risco grande de pegar uma hepatite B dentro desse ambiente hospitalar. A vacina é extremamente eficaz, superior a 95% de efetividade. E aí, como é que é a dose o esquema vacinal? São 3 doses. Então, eu tomo a primeira, daqui a um mês eu tomo a segunda dose, e 6 meses depois, em relação à primeira vacina, eu tomo a terceira dose. Então, o intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose é de 1 mês, entre a segunda e a terceira dose é de 2 meses. O intervalo mínimo. A imunidade é prolongada, então não necessita reforço após o esquema completo, a não ser que esteja não reativo, que às vezes acontece e aí tem que repetir. A imunização contra sarampo, cachumba e rubéola são doenças que são comuns em crianças. A transmissão se dá através da rubéola, através do contato com a secreção nasofaríngea de pessoas infectadas, tanto pela disseminação dessas gotículas de ar, como contato direto ou indireto com secreção ou objetos contaminados. E a única vacina capaz de evitar essas 3 doenças, sarampo, cachumba e rubéola, é a vacina tríplice viral. E aí, qual é o esquema da tríplice viral? No adulto é de uma dose só, e a eficácia é superior a 95%. A imunização contra a varicela é a nossa famosa catapora.
Catapora é altamente contagiosa, mas quem já pegou a catapora não pega novamente. Ela é transmitida por inalação de fomites ou contato direto com a pele que apresenta erupções cutâneas. A recorrência da infecção no adulto chama-se herpes zoster, que alguns fonoaudiólogos acabam atuando, geralmente quando essa herpes zoster acaba indo nessa região oral. Pode acometer o sistema nervoso central, causar paralisias periféricas e lesões oftálmicas. A vacina é indicada para profissionais que trabalham com crianças e que não tiveram antecedentes de varicela. A vacina tem uma proteção de 70% a 90% contra a infecção e 95% de proteção contra as formas graves da doença. O esquema de adultos são de 2 doses com intervalo de 1 a 2 meses. A imunização contra a influenza, que é a gripe, é a transmissão da gripe através das vias respiratórias, através da fala, espirros ou tosse. É recomendada aos profissionais da saúde e é uma vacina trivalente, 3 tipos de cepas, recomendada pela Organização Mundial da Saúde. A eficácia é de 70% a 90% de proteção contra a doença e 90% contra a morte, mas a duração é curta, ou seja, tem que revacinar anualmente. E a imunidade é após 10 a 15 dias que a vacina é administrada, eu já estou imune. A vacina BCG contra a tuberculose. A tuberculose é transmitida pessoa a pessoa pelo ar através da fala, espirro e tosse de portadores de tuberculose pulmonar bacilífera. E aí tem o teste tuberculínico, que é o PPD, que ele é realizado para verificar se a pessoa tem a tuberculose. Se ele é reator fraco, se ele é não reator, se ele está infectado. A vacinação contra a hepatite A, a transmissão se dá pelo ciclo oral fecal. Então, diferente da hepatite B, ela não cronifica a hepatite A. Então, a cura, na maioria dos casos, em até 3 meses após a infecção. A forma fulminante dessa doença, do paciente morrer, só acomete 1% dos casos, né? Bom, então a gente tem o quê? 2 medidas profiláticas para evitar essa infecção. Primeiro, a administração da imunoglobulina e a vacina para hepatite A. A administração da imunoglobulina, em até 2 semanas após a exposição, é capaz de evitar mais de 85% dos casos. E a eficácia da vacina contra a hepatite A é de 94% a 100%. E o esquema para a vacina monovalente é de 2 doses. Então, toma a primeira e depois o reforço após 6 meses. Se for fazer uma vacina combinada de hepatite A com hepatite B, é administrado o esquema de 3 doses. Inicialmente, depois de 30 dias e depois 180 dias após a primeira dose. A vacinação, que não foi citada aqui como obrigatória, mas que em alguns casos é importante tomar, como profissional da saúde, contra tétano, difteria, febre amarela e doença pneumocócica. Todas as pessoas adultas devem ser imunizadas com reforço a cada 10 anos. Pessoas com mais de 60 anos ou mais jovens com fatores de risco devem receber a vacina contra o pneumococo. E aí vou falar um pouquinho de transmissão de doenças, ainda dentro de biossegurança. A gente tem as infecções e a infecção cruzada. A infecção cruzada é a transmissão de agentes infectantes entre os indivíduos, que pode ser por via direta ou indireta. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas vias. A via direta é de paciente para paciente que é feita essa infecção cruzada. E a via indireta é comunidade com profissional e com paciente. Então, o paciente passa profissional que passa para a comunidade. Tá? E assim vai. E aí é uma via cruzada. E aí esse contato, quando ele é direto, ele pode ser, o contágio direto, ele pode ocorrer através da saliva, sangue e secreções. E o contágio indireto através de algum instrumento ou alguma superfície contaminada que a gente encosta. Algumas doenças infecciosas elas podem ser transmitidas através da boca, através de secreções, e aí para a gente que trabalha com isso, no caso do fonoaudiólogo, é importante que a gente saiba que existe esse risco. E aí quais são as medidas de biossegurança?
Spalding, 1972, classificou os materiais ou equipamentos hospitalares conforme o risco de infecção. Então, ele cita os artigos críticos, como o próprio nome já diz, são artigos considerados de procedimentos críticos, ou seja, eles penetram nos tecidos subepiteliais, atingindo o sistema vascular, tendo maior risco de contaminação. Então, a gente tem agulhas, lâminas, que, na verdade, o fonoaudiólogo não trabalha muito com esse tipo de procedimento crítico. Requerem uma limpeza e esterilização para sua utilização. Mas, como a gente não trabalha muito com agulha, não trabalha com agulha e lâmina, é de pouco interesse para a gente. Os artigos semicríticos, eles requerem uma limpeza e esterilização. E aí, se houver uma impossibilidade de realizar esse procedimento, vai desinfectar de médio ou de alto nível, que a gente vai ver depois. Então, são artigos, por exemplo, que vão entrar em contato com a mucosa íntegra, mas sem invadir, como no crítico, o sistema cardiovascular. Então, por exemplo, algum espelho que a gente coloca dentro da boca, os afastadores orais, materiais que a gente usa para algum exercício intraoral. Os artigos não críticos são aqueles que a gente pode limpar e desinfectar de baixo ou médio nível. São artigos que entram em contato com a pele íntegra do paciente. Então, são aqueles materiais para exercícios extra-orais.